Shalom, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, começando mais um programa Mulheres que Oram. E hoje eu trouxe para vocês um lindo testemunho que eu tenho certeza que vai marcar a sua vida. Bom, hoje eu estou aqui com a presença da Thaís. Shalom, tudo bem? Shalom, tudo bem? Você é muito bem-vinda aqui. Amém. E eu estou muito feliz de tê-la aqui conosco hoje para compartilhar o seu testemunho. E eu também hoje estou com uma plateia aqui junto comigo, porque nós estamos gravando hoje depois de uma reunião de mulheres que oram. Então eu estou com muitas mulheres aqui e todas também são bem-vindas, viu? E eu gostaria, Thaís, que você contasse para todo mundo que vai estar nos assistindo, nós sabemos que o Mulheres que Oram chegou em lugares que nós não imaginávamos, em nações, em lugares que nós não tínhamos noção que pessoas assistiriam. E muitas pessoas foram tocadas e visitadas no nosso primeiro programa. E agora também no segundo programa, e agora nesse programa também, e fora os outros que virão, com histórias lindas como a sua. E eu gostaria que você compartilhasse conosco o que você viveu na sua vida, para que muitas pessoas também fossem edificadas e restauradas também através da sua história. Então, o programa é todo seu. Amém. Então, shalom a todos. Bom, eu tive câncer com aproximadamente 6 anos de idade. Na verdade, estava de 6 para 7 anos. Demorou para descobrir, porque quando descobriram, porque eu já estava tendo muitos sintomas, eu sentia muita dor. Então começou com as dores. Eu sentia muitas dores. Você teve câncer do quê? Eu tive câncer de ovário. Eu tive câncer no ovário direito. E aí eu senti essas fortes dores, a minha mãe me levou em vários hospitais. Eu lembro que ela me levava num hospital que era bem pertinho de casa, e ela chegou a me levar várias vezes nesse hospital. Só que o que acontecia? Quando chegava lá, o médico examinava e dizia que era uma dor de barriga, alguma coisa que eu tinha comido, alguma coisa que ela tinha me dado, e que era para medicar e voltar para casa. E aí a minha mãe ficou assim, nesse medicar e levar para casa durante alguns meses. Aí o que aconteceu? Um dia, à noite, eu sentia muitas dores, então eu não ia no banheiro sozinha, não me locomovia sozinha. Uau. Porque as dores eram muito fortes. Minha mãe dava medicação corretamente, mas aquelas dores não passavam. E a minha mãe teve uma certa noite que minha mãe recebeu uns parentes do Maranhão, que a minha mãe é do Maranhão, em casa, então tinha muita gente em casa. A gente morava numa casa bem grande, a minha mãe ela dormia no último quarto do corredor da casa, então era muito longe da sala. E tinha aqueles parentes dela conversando lá na sala, todo mundo assistindo televisão, a televisão alta. Eu dormia com a minha mãe. Eu levantei para ir até o banheiro, que ficava do lado da sala. E de lá eu não tive nem forças nem para ligar a luz do banheiro. Aí eu agachei, porque eu agachava, né? Ficava agachado. Eu falava que era uma dor de barriga. E você era uma criança, né? Também. Uma criança. E eu não sabia indicar exatamente onde era a dor. Eu falava que era dor de barriga. Mas hoje, né, crescida, mulher, a gente pode comparar uma dor de parto. Eu só consigo comparar a dor que eu sentia com uma dor de parto. E a minha mãe, ela levantou à noite. Esse episódio, Sara, ele é muito especial porque quando eu cheguei no Modifier, você orou por mim. Eu vim aqui ser ministrada, eu estava chegando no Modifier, passando por alguns problemas, e você... eu vou ficar até emocionada. Pode. Porque eu nunca tinha te visto na vida, né? Você nunca me conhecia, estava me vendo naquele momento, naquele instante da sua vida. Você nunca me viu na vida, eu nunca vi você, nunca tinha contado a minha história. No entanto, que eu só fui contar para você que eu tive câncer muito tempo depois, alguns anos depois. E você orou por mim, e quando terminou a oração, você disse assim para mim, que você me via quando criança, num lugar escuro, agachada, e que Satanás tentou roubar a minha vida. Nossa, é muito louco isso, porque a partir daquele momento eu descobri que aqui era o meu lugar. Porque você é uma pessoa que nunca me viu, não me conhecia,
e orou por mim e viu aquela visão que tinha realmente acontecido, porque foi realmente assim que foi descoberto que eu estava com câncer. A minha mãe, ela levantou, ela sentiu a minha falta na cama, foi até o banheiro, e quando ela encostou em mim, porque eu chamava ela, mas ela não me ouvia por causa do barulho da sala, todo mundo conversando. Com dor, sem força pra gritar. Sem força, sem fôlego, porque era uma dor... Gente, só quem teve uma dor de parto acho que sabe do que eu estou falando, que era uma dor no abdômen, na verdade. Não era uma dor de barriga, era uma dor no abdômen, mas eu indicava que era uma dor de barriga. E quando a minha mãe chegou, a minha mãe encostou em mim, quando ela encostou eu desmaiei nos braços dela, de tanta dor. Então, a partir daquele momento, a minha mãe, ela percebeu que não era uma dor qualquer, porque nenhuma criança não desmaia por dor, quando essa dor é qualquer. Então, depois disso, ela passou por vários hospitais, ela já não levava mais no hospital perto de casa. Na época, ela trabalhava ela era camareira num hotel para senhoras tipo um asilo, mas para senhoras católicas. E lá ela conheceu uma pessoa, uma idosa, que indicou ela para me passar num outro hospital de mais referência, que era no centro de São Paulo, que hoje é conhecido como GRAAC. Mas quando fiz o tratamento lá, eu não era GRAAC ainda. É o Hospital São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, que fica lá em São Paulo. Então, quando eu cheguei, eu fiz um exame num aparelho. Eu lembro que eu era pequena, mas eu fiquei numa fila para mulheres grávidas, só tinha mulher grávida. E a minha mãe... uma criança lá junto com as mulheres todas. Sim, as mulheres até pensavam que era minha mãe que ia passar por exame, não eu. Aí, quando a minha mãe falava que era eu, mas era... Eu percebo que era um pouco incomum aquela época, né? Não se falava tanto a respeito do câncer, principalmente com câncer em criança. E aí eu fiz o exame, eu lembro que o médico, ele olhou para minha mãe e disse para minha mãe assim, isso eu lembro nitidamente. Ele olhou para minha mãe e falou assim, olha, aqui não é um aparelho específico para criança, a gente não tem como fazer um diagnóstico específico, mas eu pude presenciar, a gente pode ver nas imagens uma massa na parte direita do aparelho reprodutor. Ele explicou para minha mãe, né, onde que era essa massa. Ela é relativamente grande, então a gente vai precisar encaminhar para um outro hospital que seja mais específico. Aí a gente agendou, a minha mãe agendou a consulta para poder fazer esse exame nesse lugar mais específico. Quando eu cheguei no Hospital São Paulo, eu fiz esse exame e no mesmo dia eu fiquei internada. Aí os médicos... Eles costumam deixar internada quando a situação já está numa condição grave, numa situação né? grave. Já era indicação para cirurgia. Eu fiquei internada já para os exames pré-operatórios, para fazer a realização dos exames pré-operatórios, para preparar para a cirurgia. Eu fiquei 15 dias nesse período pré-operatório. A restrição de alimentação, toda aquela restrição todos os exames cardiológicos que você precisa fazer para passar por uma cirurgia. Alguns exames. E a minha mãe, ela, a partir daí, ficou comigo no hospital, né? Meus pais eram separados na época. Eu lembro que eu não via muito meu pai, porque fazia bem pouco tempo que os meus pais tinham se separado. E com isso retornou o relacionamento do meu pai. Eles não voltaram a conviverem juntos, mas eles voltaram a conversar. Se relacionar, né? Se respeitar. Isso, por causa da minha doença. Então, até então, não se falava eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. Na verdade, eu fui entender que eu tive câncer depois que eu cresci. Mas, naquele momento, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Para mim, era só o desconforto mesmo de ter que ficar internada. E você chegou a fazer a cirurgia para retirar? Fiz a cirurgia. Aí, depois de 15 dias, eu fiz a cirurgia. Fiquei mais 30 dias na UTI, com o processo de recuperação pós-operatório. Os médicos prepararam a minha mãe, porque depois da cirurgia eu ia ter que passar pelo tratamento. Fui para casa, me tive alta do hospital, fui para casa e tive indicação para ficar no tratamento de quimioterapia. Então você fez quimioterapia? Fiz quimioterapia. Fiz quimioterapia há aproximadamente 10 meses. Um processo rápido de recuperação, até pelo que os médicos falaram para minha mãe na época. Eu lembro de alguns Você perdeu o flashes. cabelo? Totalmente. Então totalmente. Você que está nos assistindo, vocês vão conferir algumas fotos aí, ok? Enquanto ela estiver falando, vocês vão estar vendo algumas fotos. Sim, eu perdi totalmente o cabelo. Já no primeiro mês de tratamento eu já não tinha mais nenhum fio de cabelo. Você não perde só o cabelo, né? Perde os cílios, perde a sobrancelha, perde todo o pelo que você tiver no corpo, você perde.
O tratamento em si, a medicação ela é muito forte, então ela abaixa o sistema imunológico, então por conta disso você fica suscetível a outras doenças, alguma gripe, pode virar uma pneumonia, então é um tratamento. A doença ela é muito agressiva, mas o tratamento ele é igualmente mais agressivo, né? Isso. Ele mata os glóbulos vermelhos, então eu tive que passar por um processo de reposição alimentar muito forte, tomar vitaminas para não precisar passar por transfusão de sangue. O tratamento, a quimioterapia, a reação física dela é o vômito. Então, você come e você vomita, você come e você vomita. Então, nesse processo, você não tem mais vontade de comer, porque você sabe que você vai vomitar. Então, eu tive um problema muito grande em relação a isso. Minha mãe teve um problema muito grande. Eu fiquei anêmica, eu fiquei várias vezes internada no pronto-socorro depois do tratamento. Às vezes, eu passava uma semana fazendo quimioterapia. E essa uma semana eu nem voltava para casa, já ficava internada, porque eu não me alimentava, não comia comida que estava no hospital, não comia comida que estava em casa. Então, minha mãe passou por um processo bem difícil comigo por conta da alimentação. Então, eu fiquei muitas vezes tomando soro para poder fazer essa reposição de minerais que você perde quando você vomita. Você perde muito líquido, né? Porque quando você não tem mais o que vomitar, você vai montar os líquidos do corpo. Então, eu fiquei nesse tratamento durante 10 meses. E depois de 10 meses, a médica ela deu alta. Eu lembro exatamente da última quimioterapia que eu fiz, que a médica chegou na minha mãe, falou que eu estava bem, que eu estava respondendo bem ao tratamento, fiz todo aquele exame que é o exame que você faz de metástase, para saber se o câncer ele não atinge outros órgãos, porque como foi dito pela Lilian, né, que também deu o testemunho dela aqui, o câncer ele tem esse nome justamente porque ele ramifica, né, ele é como se fosse um caranguejo, né, porque no zodíaco o câncer ele é indicado por um caranguejo, então ele pega outros órgãos. Então eu fiz o exame de metástase no útero, né, no outro ovário, para saber se nos outros órgãos ao redor, para saber se não tinha pegado em algum outro órgão. E você foi curada do câncer? Fiquei em tratamento durante 10 anos, porque na verdade para os médicos, né, que já foi falado, mas esse é nítido, né? Para eles, você é diagnosticada curada mesmo do câncer depois de um período de 5, 6 anos. Mas eu ainda fiquei em acompanhamento durante aproximadamente 10 anos, porque depois de alguns anos apareceu uma manchinha justamente do lado que eu tinha tirado o ovário. Aí eles foram ver que, na verdade, houve um fenômeno que eu tirei o ovário direito, mas o ovário esquerdo girou para o lado direito. Então, na verdade, eu não tenho o esquerdo, mas eu tirei o direito. Então, foi um processo que eu senti muita dor, por eu ter sentido muita dor, então minha mãe ficou com medo de, será que voltou a doença? Mas eu fiz todos os exames, fiz todo o acompanhamento, e na verdade foi detectado que aconteceu esse fenômeno, mesmo que o órgão ele girou para o outro lado. E quando você soube da doença, os médicos falaram para você que você ia ter dificuldade para gerar, Sim. né? Então, que você não ia conseguir engravidar assim, de uma maneira tão fácil. Porque nós sabemos que uma mulher com 2 ovários já fica difícil. Com um só, diminui mais as chances, né? Então, o que os médicos explicavam para minha mãe, porque eu fui ter interesse por isso, na verdade, quando eu entrei na adolescência, né? Porque quando eu tive noção da gravidade da doença que eu tive e de que eu tinha tirado um órgão que é necessário para a reprodução, então muitas pessoas me perguntavam isso. Então eu questionava a minha mãe. O que minha mãe dizia, que os médicos falavam na época, é que o organismo ele foi feito com 2 ovários. Então, o cérebro ele não foi avisado de que você não tem o outro ovário. Então, ele vai continuar mandando informação para o organismo funcionar com 2. Então, o que os médicos falavam? Que eu teria grandes chances de ter dificuldade para ter filhos. Eu só saberia quando eu tentasse, né? Quando fosse o momento da minha vida que eu decidisse ser mãe. Mas até então eles não poderiam dizer nada, porque o organismo ele funciona com 2 ovários. Então, faltando um, só o organismo que vai saber, depois de alguns anos, como vai responder a isso. Então, certamente eu teria bastante dificuldade para engravidar. Eu tive uma prima na minha família também que teve o mesmo problema. E ela teve muita dificuldade para engravidar. Ela fez tratamento, né, alguns tratamentos para poder ter a gestação. Depois que ela casou, que ela quis ser mãe, ter filhos, ela precisou fazer tratamento para poder engravidar. Então, nós vemos aí na sua vida um testemunho de uma cura de um câncer. Mas, para as pessoas que estão aqui, que já conhecem a sua história, algumas não conheciam, né, algumas não conheciam, mas para você que está em casa,
você que está nos assistindo, no seu trabalho, na sua escola, a Thaís, ela não só viveu um milagre da cura, mas a cura dela foi mais do que completa. Foi em porção dobrada, né? Porque o que aconteceu depois? Conta para todo mundo. Então, eu vim para o Modifier, me casei aqui e fiquei grávida de gêmeos. Sem tratamento, sem nada. Sem tratamento, sem nada. Eu lembro que eu falava assim para as pessoas, né, na época, eu falava assim, gente, a Thaís, ela só faz eu ficar assim, que tá grávida, de gêmeos, e de repente nasceu. Porque eles nasceram prematuros. E eu gostaria que você contasse isso para as pessoas. Como que foi, né, esse processo? O que os médicos falaram que poderia acontecer com eles? E hoje nós vemos uma outra realidade, mas eu gostaria que você compartilhasse isso conosco também. Eu tive uma gestação bem complicada, né, porque eu tive alguns problemas, eu tive pressão alta durante a gestação. A minha barriga foi relativamente pequena, acho que o pessoal nem acreditava, né, que eu estava grávida de gêmeos. E eles nasceram bem antes do tempo, né, previsto por conta desses problemas de saúde que eu tive. Então eu fiquei internada e eles nasceram ainda antes de completar os 7 meses. Eles nasceram de 6 meses e meio, faltavam algumas semanas ainda para completar 7 meses. Eles nasceram de bem baixo peso mesmo. Eu me lembro porque eu fui lá. Você viu os 2 ratinhos lá na incubadora. Eles eram muito pequenos mesmo. Eles nasceram com 1 quilo, o que nasceu mais gordinho nasceu com 1,1 kg, que foi o Breno. Eles ficaram aproximadamente 45 dias na UTI, porque eles precisaram atingir 2 quilos para poder mamar e para poder sair da UTI. E eles foram super bem, né, lutaram mesmo pela vida. Teve alguns problemas durante esse processo, eles ficaram, ao invés de ganhar peso, eles perderam peso, então já nasceram com baixo peso e tiveram essa dificuldade para respirar, porque eu tomei aquelas injeções de Celestone que diz que é para amadurecer o pulmão, mas eu tomei muito em cima da hora, então não teve tanto efeito. Eles tiveram algumas complicações respiratórias, então foi o mais grave, o mais que chamou assim, a atenção dos médicos em relação à questão da parte respiratória mesmo. Então, era muito mais por causa da parte respiratória do que basicamente do peso, né? Eles eram baixo peso, mas eles estavam preocupados com essa questão do pulmão também. Então, eles ficaram 45 dias, eles tiveram os 2 quilos e saíram do hospital muito pequenininhos ainda, mas saíram bem, estão ótimos. 2 gigantes, né? Superam até as crianças da idade deles, eles são os maiores da turma. Tem gente que nem acredita que eles ainda nem fizeram 5 anos, eles ainda vão fazer, são enormes, inteligentes e sapeca, correm aqui, se divertem. É realmente um verdadeiro milagre mesmo a vida deles. Aleluia! Então nós ficamos aqui com esses 2 grandes milagres que aconteceram na vida da Thaís. Ela viveu, experimentou e passou pelo processo do câncer, né? Uma coisa que você falou muito interessante aqui, que todo o processo gerou muito desgaste, desfalque, né, no seu organismo, e você teve que cuidar muito bem da alimentação. De um tempo para cá, muitas pessoas têm nos procurado, e eu vejo a quantidade, como essa doença ela se multiplicou. Sim. Como ela aumentou no meio da sociedade. É uma coisa assim, inexplicável. E eu tenho estudado muito sobre isso, né? E uma das coisas que gera muitas doenças é a alimentação, né? Desculpa, Sara. Alguns anos atrás eu pesquisei, né, algumas coisas relacionadas ao câncer, até mesmo porque eu fiquei preocupada dessa questão dos meus filhos, né? Eu fui o primeiro caso da minha família, mas depois de mim teve a minha prima. Então eu fui pesquisar um pouco, preocupada um pouco a respeito disso. Então que nas pesquisas na época que eu vi até na revista Veja, é que assim, de 100% do câncer, 90% dele é causado por fatores de estilo de vida.
Então, a pessoa ela vai desenvolver a doença ao longo da vida dela. Então, seja por estresse, seja por alimentação, sedentarismo, é a forma que ela... vícios, né? Fumar, beber. Então, algum tipo, ela tem mais propensão a desenvolver algum tipo... Todos têm propensão dentro desse quadro a desenvolver a doença. Só 10% dela que são de fatores genéticos ou hereditários. 5% genético e 5% hereditário. A grande maioria um estilo de vida totalmente desregrado, né? Então nós vemos isso, a importância. E eu estava lendo essa semana sobre os agrotóxicos na alimentação. Então você que ama a sua família, você que ama, né, a sua casa, os seus, comece a cuidar dessa área, que ela é muito importante, né? Cuida da sua família nesse aspecto, cuide da sua alimentação, cuide do teu corpo. Nós precisamos exercitar, nós precisamos, né, se manter saudáveis. Então, hoje, com essa história, eu queria estar dando essa dica para vocês em relação à alimentação, mas o que eu gostaria de estar deixando para vocês são duas situações bem interessantes. A Thaís, ela viveu 2 grandes milagres na vida dela, 3 grandes milagres, porque ela foi curada de um câncer, ela engravidou de gêmeos, os seus filhos nasceram antes do tempo, e nós sabemos que todas as crianças que nascem prematuras, algumas ficam com muitas sequelas, e os filhos dela hoje não tem nenhuma sequela. São saudáveis, perfeitos, correm aqui dentro. Quem conhece eles sabe muito bem do que eu estou dizendo. E são muito carinhosos, muito queridos e muito amados por todos nós aqui. E que o meu desejo hoje, né, nessa gravação, com esse programa, é que você receba essa transferência, que a tua emuná, que a tua fé, para muitos, né, acreditam na fé. Um dia eu espero poder falar isso um pouco melhor para vocês sobre a emuná. Mas que a emuná de vocês seja fortalecida. Que recebam um renovo na vida de vocês. E creiam que o Pai, Ele é capaz de realizar além daquilo que nós possamos pedir, pensar ou imaginar. Porque eu conhecia a Thaís no processo onde ela já havia sido curada, mas onde ela tinha um diagnóstico que ela não podia gerar. E eu experimentei, eu vivi isso junto com ela aqui. No dia que ela foi ter os bebês, eu fui para o hospital e tudo mais. E nós vimos o Pai, Ele se movendo sobre a vida dela, abrindo a madre dela e frutificando duplamente. Sim, inclusive eu tive parto cesariano, que não foi possível fazer normal. E no mesmo lugar onde foi feito a cirurgia do câncer foi por onde os meus filhos nasceram. Então eu acredito que foi um brado mesmo da vitória da vida contra a morte. Então, literalmente, morte onde está a sua vitória, né? Então, o Redentor, Ele vive para todo sempre, né? Amém. Aleluia. Power. Demais. E que o Eterno, Ele possa marcar a sua vida. E nós queremos orar com você. Orar para que essa unção de cura, ela chegue até a sua casa. Ela chegue até você no hospital, aonde você estiver. Eu sei que muitas pessoas com esse mesmo tipo de situação, nós temos feito um trabalho e conhecemos várias pessoas ali no AC Camargo, né? E ali tem muitas crianças que estão vivendo o mesmo tipo de situação e que todos possam ser tocados, possam ser marcados pelo Pai, pelo amor, pelo cuidado e pela cura. E nós queremos orar com você agora e profetizar a cura, a vida, a restauração dos sonhos sobre a tua vida nesse momento. Pai, eu me coloco diante da tua presença neste momento. E eu quero te pedir por cada pessoa, cada família, cada mulher, cada homem, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Eu quero te pedir por estas vidas. Eu quero te pedir, Pai, por aqueles que estão chorando. Eu quero te pedir por aqueles que estão sofrendo neste momento. Por aqueles, Pai, que estão desesperados com dores, com doença, com enfermidade. Aqueles que estão sofrendo com câncer. É por esses que eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha estar tocando a vida deles, visitando com o teu poder, visitando com a tua unção que quebra todo o jugo.
Na tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. E Pai, nós cremos que cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nós profetizamos e declaramos que elas já foram saradas, já foram curadas através do teu poder, através da tua unção, Pai. Manifesta, Pai, sobre cada corpo, que todas as células venham, Pai, combater as células cancerígenas, as células saudáveis, Pai. Que haja uma manifestação do teu poder, e que todos, Pai, que estão nos assistindo, que estão enfrentando este momento, esse problema neste momento, eles possam viver um sobrenatural do teu agir. Eles possam viver um sobrenatural de ti, ó Pai. Nós profetizamos a cura, nós profetizamos a vida, nós profetizamos a restauração. Bechenha Rushua Hamashia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida da Thaís. Obrigado pelo testemunho dela, Pai, que eu tenho certeza que está tocando a vida de muitos agora neste momento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, e obrigado por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, e que o teu amor, que a tua unção que quebra todo jugo venha inundar os lares agora, venha inundar os hospitais, venha inundar os bairros, as cidades, os estados, as nações onde esse testemunho está chegando, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, e obrigado por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Bechenha Rushua Hamashia. Amém. Amém. Bom, e nós chegamos ao final desse programa. Que você possa ser muito edificado. No programa da Lília, eu compartilhei com vocês sobre irem doar sangue, sobre irem doar plaquetas. Vocês podem estar fazendo a doação. O endereço vai estar aqui na tela para vocês estarem conferindo. Vão lá, doem sangue, doe vida, né, para muitos que estão precisando. E nós encerramos aqui esse programa. Eu quero agradecer muito, amém, por você ter aceito o meu convite e compartilhar com todos, né, até comigo, a sua história, o seu testemunho. E eu quero agradecer ao Pai pela sua vida, né, a sua dedicação aqui nessa casa, a sua dedicação, a sua perseverança em estar aqui, e que o Pai aí possa realizar todos os seus sonhos e te surpreender em amor, em vida, em carinho, como Ele sempre faz, né? Amém. Eu que estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu falo assim para muitas pessoas a respeito desse testemunho. Eu espero que isso gere vida, gere esperança, restaure. Amém. Mesmo. Já está gerando. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que o Pai, que realmente foi a intervenção dele na minha vida, e que, como Ele fez com a minha, Ele vai fazer com muitas, e quem estiver vendo e assistindo, como foi lido na porção na sexta-feira, que a confiança do nosso coração é que imputa a justiça diante do Pai. Então, que renove as esperanças e a confiança no coração de quem vê esse testemunho. Amém, amém, amém. E é assim que nós encerramos mais um programa Mulheres que Oram. Tenho certeza que você foi edificado. Eu tenho certeza que o Pai falou ao teu coração. E você pode estar vindo até aqui o Modify, você que faz parte de São Paulo, você que mora aqui na Redondeza, em São Paulo, você pode estar vindo aqui no Fire Center, participar conosco dos nossos cultos. Qualquer coisa, é só entrar no nosso site, www.multifire.com, e lá você pode ter acesso, saber os horários de culto, saber os dias que nós funcionamos, os dias que nós estamos aqui adorando, juntos todos no mesmo propósito. Você é muito bem-vindo, vai ser muito bem recebido aqui. Tem uma família pronta para te amar, para cuidar de você e para orar por você e cuidar, e te amar, e te fortalecer, e que você possa receber essa transferência sobre a sua vida. Então você é muito bem-vindo, pode vir. E também nós temos os outros Multifys espalhados aí em alguns lugares do Brasil e do mundo. No nosso site você também pode estar conferindo isso, ok? Amo muito vocês, um forte abraço, até o próximo programa. Shalom!